Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, nesse livrinho Roteiro, que faz um roteiro das nossas encarnações, a gente, há uns meses atrás, falou sobre religião. Depois a gente falou sobre fé religiosa. E agora eles vão falar sobre serviço religioso. Então, são coisas que nós já passamos, quer dizer, o ser humano hoje já é... Porque um tempo a ciência achava que a primeira manifestação do ser humano, no sentido dele sair do mato e fazer alguma coisa diferente, porque no mato esse ecossistema ele dá vida e protege os animais. Os animais não trabalham, no sentido assalariado, eles não têm uma organização. Então eles vivem do que Deus coloca. Então vivem no mato, tem água, tem alimento e assim eles vivem lá. Então nós, primitivos, nós era esse tipo de pessoa. Depois, um dia, o ser humano começa a plantar, coisa que nunca tinha feito. Porque vocês já viram animal plantar? Porque alguns até mexem com essas coisas, mas eles não sabem que estão plantando. É que faz parte do instinto deles. E a ciência considerava que a primeira manifestação do ser humano como um ser civilizado teria sido a agricultura. Então ele passa a plantar o seu sustento. Mas eles próprios, através da arqueologia, eles vêm a descobrir que a primeira manifestação do ser humano como um ser mais civilizado seria a religião. Que as primeiras coisas que eles encontraram não é trabalhos na roça, coisas assim. É alguma coisa que simboliza alguma crença, alguma já atitude do ser humano em busca de Deus. E através desse tempo nós fomos tendo as nossas religiões, a nossa fé religiosa, que vai passando por nós. Hoje nós já estamos num certo grau de evolução. Mas em relação à sabedoria universal, nós estamos muito longe ainda. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Missão do homem inteligente na Terra. A maior sumidade aqui na Terra ainda está longe dessa sabedoria. Então, o que dirá nós, que não somos essa sumidade? Por isso que a gente tem muito ainda que aprender. E pior de nós, quando a gente aprende e fica alienado. Quer dizer, acredita só naquilo. Nada mais. E é justamente o que o Espiritismo vem trazer, que é flexibilizar. Então fica bem claro na obra do Allan Kardec que não tem nada de nós ficar com ideia fixa em coisa nenhuma. Nós temos que ampliar nossos conhecimentos. E a evolução nossa só vai se dar realmente através das experiências. Não é através de um pregar para o outro. Então isso que eu estou falando agora pode servir para alguns, mas não quer dizer que vai servir para todos. Porque o que vale mais na nossa evolução é as experiências que nós vamos adquirindo. Por isso que o Kardec deixa bem claro que nós três coisas nós já viemos com elas. E o propósito é que a gente volte com essas três coisas melhorada. Primeiro, a inteligência. Todos nós somos seres inteligentes. Cada um num grau. Então, isso aí é uma das coisas por que nós estamos aqui. Melhorar essa inteligência. Isso não quer dizer que a gente não melhore também do lado de lá. Só que o contato com a matéria ainda é muito importante para nós. Para começar a deslanchar. Porque no campo da filosofia, a maioria de nós ainda é meio ignorante. Pode ser que lê, fala sobre os filósofos,
Mas nós não temos ainda esse traquejo de filosofar. Porque muitas vezes dizem assim que filosofar é jogar a conversa fora. Então, claro que não é. É uma coisa bem mais profunda. Então, inteligência. Nós já viemos com ela e o propósito é voltar melhor. Conhecimentos. Conhecimentos não é isso que a gente faz aqui na Terra, que é saber data, coisa assim. É experiências. Cada um de nós já está num grau de evolução com as experiências que já adquiriu através do tempo. E geralmente nós adquirimos essas experiências através das reencarnações. Porque boa parte de nós, quando desencarna, fica por aqui mesmo. Por isso que eles dizem, não é tão bom para ir lugares melhor, mas também não é tão ruim para ir lugar para pior. Então fica onde o pensamento está. Se o nosso pensamento está aqui, nós vamos ficar aqui. E a terceira é as virtudes, que nós temos que adquirir. Isso aí não vai cair do céu. Um não vai dar para o outro. Virtudes é através das nossas atitudes, do nosso dia a dia, que nós vamos adquirindo ou não. E essa nós não perdemos mais. Depois que se adquire as virtudes, não se perde mais. Porque a gente mesmo pode fazer uma pergunta assim, ó, o que é que os outros mais têm? Defeito ou virtudes? Defeito. E nós, por isso que eu usei os outros, porque nós achamos. Então, defeito tem os outros. Por isso que ainda é difícil a convivência, porque a gente quer mais corrigir o defeito dos outros do que o da gente. Então essa que é a meta, é trocar os defeitos por virtude. E hoje vai ser então o serviço religioso, porque aqui provavelmente não tem um aqui que não foi já freira ou padre. Porque era o que tinha antes. Até 1500 por aí era a igreja apostólica romana. Depois que vem a luterana, calvinistas, anglicanos, e depois vira tudo isso que está hoje por aí. Então, serviço religioso. Desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus, perde-se o alicerce da fé nas sombras dos erros insondáveis. Então, por isso que eu falei antes sobre isso, que vestígios existem que fazem os arqueologistas acreditar que a primeira manifestação mais civilizatória do ser humano seria alguma coisa em relação a Deus, que podemos falar em religião, que é religare, que hoje no espiritismo ele não é uma... Por isso que dá muita discussão no meio espírita, porque uns acham que o espiritismo só é filosofia e ciência. A maioria que eu conheço já coloca a religião no meio. Eu já vi muita discussão nessas áreas de federação por causa disso aí. Então, mas são pontos de vista. Então, como é que é a religião no espiritismo? Não é igual às outras seitas. Então, eles falam, a religião seria uma coisa assim, ó. Cada um de nós teria a sua religião. Como é que nós se conectamos, como é que nós religamos com o Criador. Então, cada um tem a sua forma. Porque mesmo o ateu, ele também tem a sua forma. Ele pode dizer que é ateu, mas ele também tem a sua forma de se conectar. Dos ateus que eu conheci, até hoje, eu vi dentro deles muito mais moral do que muito religioso. Então, dir-se-ia que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão o anseio religioso da vida,
em busca do Criador que lhes instila o ser. Todos os seres procuram a luz, porque dá vida. Se colocar uma planta aqui dentro, ela vai se direcionar para onde tem mais claridade. Minhoca. Minhoca é um ser tão sensível que não tem pelo, não tem nada. Ele é bem... é só a pele. E ele tem que viver ali debaixo, porque claro que ele cavoca, faz buraco e tudo. Mas a minhoca, ela precisa de sombra. Então, geralmente, quem quer pescar, porque muita gente só se lembra da minhoca na hora de pescar. E uma das maiores maneiras de se ter minhoca no quintal da gente, em vez de ficar queimando as folhas e assim por diante, amontoar, de preferência em roda de uma árvore. Além de dar adubo para a árvore, ainda cria um ambiente para as minhocas viver embaixo. Então são coisas da natureza que nós, com essa mania de civilização, de pessoas que vão para a cidade, muitas vezes viram as costas para a natureza. Mas o que acontece? Nós somos muito bons na cidade durante a semana. E fim de semana, onde é que a maioria de nós procura ir? Praia, mato, e assim, quer dizer, sem nós querer raciocinar muito, a própria natureza nossa procura o equilíbrio, que está lá, que Deus garante esse equilíbrio, e que muitas vezes a gente até destrói. Olha, uns dias atrás, a fumaceira que estava até aqui. Então o ser humano é muito melhor para queimar do que para plantar. O da atualidade. Considerando, porém, as escolas religiosas dos povos mais antigos, vemos no sistema egípcio a ideia central da imortalidade. Tudo aquilo que os egípcios fazem, é um povo politeísta, acredita em vários deuses, mas tem as suas crenças na imortalidade. Tanto assim que as pirâmides, aquelas coisas lá, são muito ligadas a isso. As tumbas dos faraós tem comida, tem dinheiro, que era coisa assim que eles iam precisar. Então, eram tipos de crença. Tanto assim que os hebreus estavam assimilando a cultura egípcia, por isso que veio Moisés para tirar eles de lá, que era o único povo que defendia, que era monoteísta, acreditava num Deus só. E essa ideia tinha que vingar. Então a espiritualidade está sempre trabalhando no sentido de fazer nós melhorar. Hoje, com todas as seitas e religiões que existem por aí, quando as pessoas discutem religião, no fim alguém vai dizer assim, mas Deus é um só. Quer dizer, então a ideia de um Deus só já está bem mais generalizada do que estava lá para trás. Então isso quer dizer que nós estamos lentamente, mas a gente está melhorando. Com avançadas concepções da grandeza divina, mas enclausurada nos templos do sacerdócio ou no palácio dos faraós, sem ligação com o espírito popular, muitas vezes relegado à superstição e ao abandono. O povão, mesmo com esse abandono, ele procurava também as suas crenças. Então, no egípcio, lá, quem fazia mais tudo isso era os sacerdotes, que era um tipo de poder, e o faraó, que era outro tipo, e que viviam se digladiando. Tá lá, o próprio Moisés é ele era metido lá com o sacerdote. Então dizem que ele, aquelas coisas das 7 pragas, aquelas coisas tudo, aquela mediunidade que ele tinha, é porque ele também sabia muita coisa que eles sabiam. Mas o povo é povo. E os faraós. Então a eles era dado
o direito de ter uma religião. Agora o resto que se vê. Que é o que eles estão colocando aqui. Relegado à superstição e ao abandono. Porque tudo nós sempre fomos assim. Uma encarnação nós estamos por baixo. Outra encarnação nós estamos por cima. E aí a gente vai e vem nessas coisas aí. Quer dizer, quer estar por cima, mas se compromete. Pisa em quem está embaixo. Judia em quem está embaixo. Não ajuda em quem está embaixo. E aí vem esse para lá e para cá. Então nós já passamos muitas encarnações sendo nobre, que eram os parasitas. Muita gente quer saber se ela foi rei, rainha. Foi um parasita. Ou não? Vivia explorando o povo que fazia de escravo. A escravidão, no Brasil, quantos anos faz que acabou a escravidão? 1888. 2024. 100 e poucos anos. 110, 120, 130, 130 e poucos anos. E do resto, é só ler as obras do André Luiz. Lá naquela época. O romano era os donos da situação, o resto era escravo. Quem era dos patrícios tinha o direito, que eles entendiam bem. Agora o resto não tem direito nenhum. Só tem obrigação. E o Espiritismo vem justamente dizer assim, nós temos obrigação. E se nós formos estudar bem a doutrina, nenhum de nós tem direito. Só Deus sabe se nós temos direito ou não. Então, quanto mais nós nos preocupar com o direito, meus direitos, é porque menos a gente tem. Porque uma coisa é o direito do homem. O homem inventou suas leis e coisas. Outra coisa é as leis de Deus que estão na nossa consciência. Então, queira ou não queira, a nossa consciência sabe direitinho se nós temos direito ou não temos. Mas a gente quer ter, né? Aí o outro que se dane. Eu tenho direito, o outro tem obrigação. Próprios casais, na maioria, é isso, não vai separar. As heranças, mais ou menos é assim. Por mais que tenham, na hora de discutir a herança, cada um tem direito. Agora o outro, não é? Que é justamente onde as pessoas mais se conhecem. Onde mais os irmãos se conhecem, na herança. O casal, no divórcio. Que daí tudo muda. Daí não tem amorzinha para cá, amorzinha para lá. Na Índia, que é considerado um país onde a religião era mais firme. Porque eles vêm aquele livro, Exilado de Capela, fala alguma coisa nesse sentido. Como é que o pessoal de Capela veio e foi fixado em certas regiões do planeta para que aqueles viessem dar um impulso. Já que lá ele estava atrapalhando, eles tinham vindo aqui para dar um impulso. Então, isso que acontece. Nessa tal de transição planetária que se fala tanto, aí nós espíritas, tem uma transição planetária, vai tudo mudar. Nós veio a Covid e derruba tudo. E geral, não poupa ninguém. E a maioria de nós dá no pé, se esconde. Quando Jesus não deu no pé, os santos da Igreja Católica não deram no pé. Eles vieram nos piores lugares, mais empesteados, e lá eles foram úteis. Então aí às vezes eu me pergunto, será que nós estamos realmente fazendo ou só pregando? Isso eu me questiono. Será que eu faço palestra quase todo dia? Quer dizer, será que não é tempo de eu começar a repensar, pregar menos e melhorar as atitudes? Porque a vaidade deixa a gente cego, que é o orgulho. Deixa a gente convencido.
Na Índia, identificamos o culto da sabedoria, instrutores eminentes, aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com os semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão. Virtudes e vícios seguirão junto para o lado de lá também. Além do túmulo. Propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas, está falando da Índia, aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. De novo, o povo é ralé. A elite é que manda. Ela que está certa. Então, a Índia, lá tinha, claro que hoje deve estar bem melhorado, as castas. As castas, a maioria de nós aqui nasceu pobre. Pode ser hoje está meio remediado, né, já está se achando, mas muitos de nós renegavam os pais porque eram pobres, principalmente na adolescência. Porque justamente é a idade que mais a gente renega os pais, na adolescência. Porque começa a olhar os outros que são melhores, que são mais ricos. E por que eu tinha que nascer naquela família lá? Por que eu não nasci na outra? Já começa nas escolas, que é só fazer uma pesquisa ali com os adolescentes nas escolas. Como um tem inveja da situação do outro. Por quê? Porque esse defeito está dentro do espírito. Não é questão de idade do corpo. Então aí que eles colocam que as castas, ela, se era classe pobre, vai continuar pobre a vida inteira. Se era classe média, vai continuar na classe média a vida inteira. Se era rico, e assim por diante. Só que sempre houve os grandes exemplos, onde Buda, nessa questão de riqueza e abandonar, Buda é um deles, que sai da situação. Francisco de Assis é outro. Nasce lá com os pais ricos, mas depois ele muda. Na Pérsia, temos o zoroastrismo, a consagração do nosso dever para com o bem. Todavia, as comunidades felicitadas, por seus respeitáveis ensinamentos, se confiam à guerra de conquista e destruição, que infelizmente até hoje está no nosso... É só olhar lá, Israel, Rússia e tal. O mesmo povo, não é muito diferente, mas estão lá se matando. E isso que ele está falando, a Pérsia era guerra em cima de guerra. Aquele Alexandre o Grande vem daquela época, que era só guerra. Com 30 e poucos anos, mas era um maioral. Está mais destruído, que dizem alguns, que ele também era um pouco humano. Não era tão carniceiro como outros, que não tinham piedade nenhuma. Ele já fazia coisas que dizem que ele conquistou o Egito sem arma, na lábia, massageando o ego dos faraós. Então você vê, já tinha uma esperteza. Entre os judeus, sentimos o sopro da revelação do Deus único, estabelecendo o reino da justiça na terra. Mas, apesar da glória sublime que coroa a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial é uma chaga viva no coração do povo escolhido, que até hoje está assim. Passam por situações e depois
fazem a mesma coisa que sofreram anos atrás. Então, vocês veem que o ser humano é duro de evoluir. Ele é mais propenso a se vingar do que ele passou, do que perdoar e evoluir. Na China, possuímos a exaltação da simplicidade, através de lições que figuram em todas as suas linhas sociais, destacando o equilíbrio e a solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro. Se nós formos estudar a história da China, a gente vai ver que passou por muitas e muitas situações. Na época que o corpo era jovem, eu adorava Mao Tse Tung. Achava que era um... Mas ele aprontou também, né? Então vamos vendo. E até hoje, a China vive dentro de um estado que não... Eles dizem que é democracia, mas na prática difere muito de outros lugares em relação a isso. E é lá que nasce o Confúcio, o Lao Tse, que são da mesma época, que inclusive se conheciam, e trazem a filosofia, deixam a filosofia deles. Porque o cristianismo, ele praticamente não entrou na China. Pouquíssimas pessoas são, que nem entre os muçulmanos. Na Grécia, encontramos o culto da beleza. Os mistérios de Orfeu traçam formosas ideias e constroem maravilhosos santuários, que os vestígios ainda estão lá. Estão meio destruídos, inclusive por guerras, porque senão eles podiam estar muito mais inteiros. Porém, não consegue criar o espírito helênico, a noção do amor universal. Naquele livro, Paulo Estevam, porque ele o maior pregador, divulgador do cristianismo foi Paulo. Isso hoje é consenso. E ele não tinha patrocinador, porque muitos de nós querem ter, só faço se alguém me patrocinar. Que é, na arte, coisa aí, que geralmente como ser humano, ele se serve da opulência, do dinheiro e assim por diante, e se perde. Então, naquela época, o Paulo, ele também pregou na Grécia, naquele povo lá que já tinha uma certa cultura. E ele diz que o pessoal até parava para ouvir, mas também era só para ouvir um pouco e passar. Quer dizer, foi um lugar também que o cristianismo, aquele pessoal de lá, não entrou muito na cabeça deles o cristianismo. Generais e filósofos usam a inteligência para a dominação e de modo algum se furtam às tentações do campo bélico, acendendo a abominável fogueira da discórdia e do arrasamento. E tudo porque durante todo isso aí que está se lendo aqui, todas essas culturas, esses povos, nós estávamos encarnados aqui ou estava do lado de lá. Mas estava numa dessas regiões. O Emmanuel diz uma vez, ele falou assim: minhas sandálias já levantaram poeira por todas as estradas desse planeta. E nós, será que não? Provavelmente nós já andamos por tudo quanto é canto. Já fomos negro, já fomos asiático, já fomos índio, e hoje estamos aqui se achando. Em Roma, surpreendemos o direito ensinando que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. Está vendo? O direito romano já fala
no direito que deve ser respeitado no outro, mas quem é outro? Devem ser respeitados. No entanto, em nenhuma civilização do mundo, observamos juntos tantos gênios da flagelação e da morte. Então, os patrícios diziam que tinha direito, mas eles se pegavam. O tal César levou não sei quantas facadas, porque cada senador tinha ter o prazer de dar uma pontada nele. Ele até falou, até tu, Brutus, que era uma pessoa que ele considerava um filho. Então, poder, deixa a pessoa assim, bem alvoroçada, daí não tem. E isso nós mesmos podemos ver. Nós, se for analisar bem, como é que foi nossa transição da infância para a adolescência? A gente não começou a enfrentar os pais? Antes a gente se mexava para eles, porque podia apanhar e eles é que ditavam. Agora, o dia que alguém já entrava na nossa casa e olhava assim, oh, já está no tamanho do pai. Aí é, agora tu vai ver. E elas também, né? Não usava mini saia, não provocava a sua mãe. Pois é. Nenhum de nós não somos santos hoje, que dirá quando era jovem. Porque esse dia um pessoal lá ficou alvoroçado porque foi arte de jovem. Naqueles recipientes para o reciclável, sabe o que eles jogavam dentro daquele? Um cachorro morto. Aí o pessoal falando, isso aqui. Você diz, gente, será que nós não aprontávamos também quando ela tinha essa idade? Agora vai ser tão diferente. Porque o que nós fazia, a arte fazia, não fazia? Pode ser que não botasse cachorro e coisa assim. Mas onde é que tinha alguém aprontando? Será que nós já estávamos dizendo, não, eu não vou me meter nessa? Ou a gente ia com tudo? Que as gangues. Quer contar para todo mundo? Não. Agora eles vão fazer aqui um apanhado das pessoas, dessas pessoas que significaram alguma coisa, como exemplo para nós. Então, Hermes é a sabedoria. Buda é a renunciação. Claro, renunciou à riqueza. Zoroastro é o dever, que é lá os persas. Moisés é a justiça. Só que é olho por olho e dentro por dentro. É Jesus que vem falar que não há mérito nenhum em cumprimentar os amigos. Somente está em cumprimentar os inimigos. Amar os inimigos. Quem fala mal de você, quem é contra você, quem te calunia. Confúcio é a harmonia, chinês. Orfeu é a beleza. Numa Pompílio é o poder. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Tem crentes aí que defendem coisa daquela época. Ah, não, Moisés proibiu contato com os espíritos. Então vocês são tudo, tem contato com o demônio, que é nós. Espírito que mexe com espírito, está mexendo com o demônio. Por isso que é a religião do demônio. No centro que eu comecei aqui em Santa Catarina, era um centro lá perto da Guarda do Imóvel. Aí, o senhor lá que tinha começado o centro, os crentes, quando voltavam para casa, passavam na frente do centro. Aí, eles passavam cantando. Aí esse meu amigo falou assim, pô, mas vocês saem contentes da igreja de vocês, né? Vocês saem cantando. Ele falou, não senhor, nós cantamos aqui na frente para afastar o diabo.
Então, tinha, ele, até hoje, muitas vezes, que não conhece, mistura tudo. Não há padrões absolutos da perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação, para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Todos os espíritos que vêm em missão, vêm por baixo. Ou não? E os que vêm por cima, têm que renunciar se é um espírito de missão. Não vai ficar se esbaldando na riqueza dos pais e assim por diante. Ele mostra que ele é competente, porque ele tem que adquirir a independência dele. Então nós temos que ter um cuidado muito grande se nós realmente somos independentes ou somos dependentes. Porque nós vamos passar por lá de lá sendo como era aqui. Porque vamos achar algum encosto. Se aqui eu procuro encosto, lá eu vou continuar procurando. Por isso que tem tanto essa história de que se um espírito se aproxima demais, ele se encosta em nós. Que é na Umbanda, geralmente, que se tem essa crença. Por quê? Porque, na verdade, porque isso é verdade. O que é obsessão? E as casas espíritas que querem que se meter em desobsessão, sabem que a coisa não é fácil. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. Fé religiosa. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes da fraternidade que dominarão os séculos. Durante esses 2000 anos, alguma coisa nós já melhoramos, mas temos muita coisa ainda para melhorar na questão do cristianismo. Porque para ser um bom espírita, nós temos que ser antes um bom cristão. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime para a santificação da humanidade inteira. Jesus é o maior bom exemplo que existe. Veio por baixo, nasceu numa estrebaria. Nós queremos berço de ouro. Nasceu lá. Passou por tudo que tinha que passar com qualquer um de nós. Tanto assim que José e Maria tiveram que fugir daquele que queria matar, porque senão ele teria... Então, estavam lá tentando se defender. E Jesus sabia disso tudo. Então, ele mostra para nós que o sacrifício depende de nós. Eu acho que a gente só evolui com o sacrifício da gente, senão não evolui. Por isso que tanto se fala na dor. Se nós não souber lidar com a dor, nós vamos sentir dor e vamos sofrer mais ainda, porque vamos nos revoltar. Agora, a partir do momento que nós começamos a entender a dor, aí sim nós vamos para frente. E aí que está, que há 2 meses atrás eu falei sobre fé religiosa. Onde é que está a nossa fé? Que muitas vezes, diante dos problemas, daquilo que a gente tem que enfrentar, a gente desiste. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou. Gratidão. Desculpe se eu passei do tempo.